Sou a Bárbara, sou do segundo ano de Comp. Eu fui monitora de Algerim 2 Reof no semestre passado. Eu não sou esse semestre, mas eu vou dar aqui a aula para vocês. Eu estou usando o material que eu usei no semestre passado, então muitas das coisas vão estar escritas já, inclusive exercícios, e eu vou passar explicando, mas se vocês não entenderem, vocês podem levantar a mão aqui ou mandar mensagem no chat que eu volto explicando, e se precisar eu até reescrevo, porque, igual eu falei, já está tudo escrito. Então, me passaram aqui o conteúdo de vocês da P2 e a gente vai começar por produto interno. Então, o produto interno é o quê? Ele é representado por esse sinalzinho aqui, que é o sinal de menor e maior igual, e ele é realizado entre dois vetores, ou dois elementos de um espaço vetorial. E o que ele significa? Ele é uma operação qualquer, ele não é uma operação definida, eu vou somar, eu vou multiplicar. O exercício, ele vai te falar qual que é o produto interno, e ele vai te dar uma operação para você fazer. Mas uma coisa que vale para qualquer um deles, que é importante saber, são as propriedades dele. Então, se eu tenho um produto interno entre um vetor U e um vetor V, ele é a mesma coisa que o produto interno entre o vetor V e o vetor U. Então, eu posso trocar a ordem que não altera nada, não altera sinal, nem nada. Outra coisa, se eu tiver uma constante, então esse beta aqui, multiplicando um dos vetores do meu produto interno, é a mesma coisa que eu tirar ela para fora, igual aqui no lado, ou que eu passar ela para o outro vetor. Então, ó, tanto se estivesse multiplicando o U quanto o V, eu poderia tirar ela aqui para fora, e eu calculo meu produto interno e no final multiplico por essa constante. Mais uma propriedade, essa daqui é bem importante. Se eu tenho de um lado, olha, finge que para a esquerda da vírgula é um lado, a direita da vírgula é outro. Do lado eu tenho um vetor, e do outro lado eu tenho uma soma de vetores. Como que eu posso simplificar isso? Eu posso abrir isso aqui. Então, olha, de um lado eu vou manter o U na esquerda, ó, o U continua aqui. E do outro lado eu vou separar essa soma. Então, de um lado vai ficar o V, e eu vou somar com a mesma coisa, só que aqui agora vai ter só o W. Então, vocês estão vendo que eu abri essa soma, o V ficou aqui, nesse primeiro produto interno, e o W ficou aqui nesse segundo produto interno. Mais uma coisa, essa aqui é só para saber mesmo que o produto interno de U com ele mesmo vai ser sempre maior ou igual a zero. E ele só vai ser zero se o U for o vetor nulo. Então, se te der um produto interno e falar que ele deu zero e ele é de um vetor com ele mesmo, então é porque ele é o vetor nulo, não tem outra opção. Outra coisa, isso aqui também é bem importante. A norma ela é representada por esses dois pauzinhos aqui, ó, retinhos assim, e o vetor dentro. Então, isso significa a norma de U. E como que eu calculo a norma de U? Ela vai ser a raiz quadrada do produto interno de U com ele mesmo. Por isso que ele nunca vai ser negativo, olha, ele não pode ser menor que zero, porque senão ele não tem uma norma que existe, porque não tem como eu tirar a raiz de um número negativo. Então, toda vez que você se deparar com essa norma, você pode substituir por isso. E algo que é mais comum ainda de fazer é você ter essa norma ao quadrado ser igual ao produto interno. Então, eu só levei aqui os dois lados ao quadrado, para evitar de trabalhar com a raiz. Eu vou mostrar um exemplo aqui, um exercício que usa tudo isso. A distância não é muito utilizada, mas eu coloquei aqui só para vocês saberem, que é, se eu tenho dois vetores e eu quero saber a distância entre eles, é a mesma coisa que a norma da diferença deles. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, deixa eu desenhar aqui. Eu tenho um vetor aqui, U, e eu tenho outro aqui, V. E a distância entre eles vai ser isso aqui, ó. Essa é a distância. Porque esse vetor aqui... Calma, deixa eu fazer um desenho maior aqui. U. U e V. Esse vetor aqui de cima, no caso, se U fosse daqui, ele é o U menos o V. E a norma, ela é nada mais do que o comprimento deles, é como se fosse a distância. Se esse U tivesse um comprimento de 5, então a norma dele é 5. Então, a distância é o comprimento disso aqui, é a norma do U menos V. Mas distância eu nunca vi em questão, não lembro de ter visto. Essa propriedade aqui também é uma das mais importantes, que é quando o produto interno entre dois vetores diferentes, olha, aqui era igual que eu estava falando, e aqui são diferentes, for zero. Isso significa que, se nenhum deles for zero, obviamente, significa que o U
é ortogonal ao V. O que significa ele ser ortogonal? Significa que eles fazem um ângulo reto, é como se o U estivesse aqui e o V estivesse aqui, ó. Um ângulo de 90 graus. Se eu fizesse o produto interno entre esses dois vetores, daria zero. E toda vez que der zero é ortogonal, toda vez que for ortogonal dá zero. Então, agora um exercício aqui para vocês verem como que isso cai em provas propriedades. Considere o espaço vetorial dos polinômios com coeficientes reais munidos do produto interno definido por. Então, ele falou aqui, ó, o produto interno de um polinômio P com um polinômio Q vai ser essa operação aqui. Igual eu falei, não é uma operação definida, o exercício ele vai te avisar. Para todos os P e Qs pertencentes aos reais, ao grupo dos polinômios, ele te deu aqui, ó, a norma do P, a norma do Q e a norma de P menos Q. E ele pede isso daqui. Então, vocês vão ver que mesmo ele tendo avisado isso daqui de integral, que é o produto interno, vocês não vão usar nada disso. Vocês vão usar somente as propriedades que eu falei. Então, eu comecei usando essa primeira propriedade aqui, ó, de que ao quadrado é igual ao produto interno. Então, se eu tenho aqui essa norma, se eu elevar ela ao quadrado, então 2π menos q ao quadrado, ela é igual ao produto interno. Presta atenção, não é o produto interno de 2π com menos 3q, porque, olha, é tudo que está dentro na norma, eu coloco de um lado do produto interno e do outro também. É o produto interno do que está dentro da norma com ele mesmo. Então, ó, se eu elevar ao quadrado essa norma, vai ser o produto interno de tudo que está dentro com ele mesmo. E aí, depois, o que eu apliquei? Eu apliquei a propriedade de separar. Então, lembra quando eu tinha aqui, olha, somando V mais W? Eu mantenho um lado e eu divido esse segundo lado em 2. Então, eu fiz isso aqui, olha. Primeiro, eu mantive esse segundo lado. Olha, eu vou manter, isso aqui vai ficar igual nos dois. E o que era o 2π, eu coloquei nesse primeiro. E o que era o 3q, menos 3q, eu coloquei nesse segundo. Então, eu separei esse primeiro lado. Vou apagar isso para ficar mais facinho de ver. Aí, depois, eu separei cada um deles. Então, olha, eu mantive o 2π aqui, ó. Primeiro, eu vou separar esse daqui, ó. Esse daqui, essa parte aqui. Eu mantive o 2π do lado esquerdo e separei, olha, esse 2π. Cadê? Esse 2π veio para cá e esse menos 3q veio para cá. E a mesma coisa do outro lado, olha, eu mantive o menos 3q na esquerda e separei, ó, 2π aqui e menos 3q aqui. Então, já usamos essa propriedade também. Aí, depois, o que eu usei? Tá vendo que aqui tem um P multiplicado por uma constante, e aqui também. Então, eu usei aquela outra propriedade, de que a constante eu posso tirar ela para fora. Então, aqui eu tirei esse 2, e aí ficou só esse P, e depois eu tirei o outro 2 e ficou só esse P. Então, 2 vezes 2, 4. Porque é como se eu tivesse o 2 aqui vezes 2. Aqui, eu tinha 2π menos 3q, aqui falta uma vírgula, o produto interno entre esses dois, e aqui, olha, é a mesma coisa, só que tá vendo que eles estão trocados? Aqui o menos 3q tá no primeiro lado. Mas lembrando que isso é a mesma coisa, porque produto interno de U com V é a mesma coisa que produto interno de V com 1. Então, como é a mesma coisa, e eu tô somando a mesma coisa, então eu coloquei que é 2 vezes isso daqui, certo? E, para finalizar, nesse último aqui, eu fiz a mesma coisa que no início, eu peguei o menos 3, tirei para fora, e peguei esse menos 3 e tirei para fora. E menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então, no final, eu fiquei com isso aqui. Aí, eu vou passar para essa parte aqui agora. Aqui de baixo, eu também só tirei as constantes. Eu tinha o 2 multiplicando, vezes 2 dá 4, vezes menos 3 dá menos 12. Então, eu tirei todas as constantes de dentro e ficou isso daqui. E essa parte aqui, ó, tá vendo que eu tenho um produto interno de alguma coisa com ele mesmo, então de P com P? Lembra o que é isso? Produto interno de U com U é a norma de U ao quadrado. Então, o produto interno de P com P é a norma de P ao quadrado. E a mesma coisa aqui, ó, produto interno de Q com Q é a norma de Q ao quadrado. Então, vocês estão vendo que eu já cheguei aqui, olha, ele deu o valor de P, de norma de P, eu já vou poder substituir aqui, e ele deu o valor de norma de Q, eu vou poder substituir aqui. Mas e o produto interno de P com Q? Ele te deu a informação da norma disso.
Então, vamos trabalhar em cima disso para descobrir quanto que vale o produto interno. Então, eu puxei um asterisco aqui verdinho. Ele falou que a norma é 3, tá? Então, olha, eu vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou elevar ao quadrado, e quando eu elevo ao quadrado, significa que é o produto interno de tudo que está dentro com ele mesmo. Então, P menos Q com P menos Q. E aí eu fiz aquele mesmo passo a passo de separar, olha. Primeiro, eu mantive o segundo lado. Então, o segundo lado está igual... Deixa eu dar um zoom. O primeiro lado está igual, e aqui eu abri, ó, P de um lado e menos Q do outro. Aí depois a mesma coisa, eu abri um por um, olha. Eu mantive o P aqui. Vou pegar outra cor. Aqui eu mantive o P, mantive o P. E aí depois eu abri aqui, olha. P menos Q. P menos Q vira P e menos Q. E aqui a mesma coisa com o segundo. Eu mantive o menos Q no primeiro, e depois vira P e vira menos Q. Tá. E aí depois, o que eu fiz? Eu tirei para fora. Esse daqui, olha, fica menos 1 para fora e menos 1 para fora. Então, dá 1. Então, a mesma coisa aqui, Q com Q. E aqui eu tenho P com P. Então, eu fiz aquela transformação embaixo que produto interno de P com P é a norma de P ao quadrado e a mesma coisa com Q aqui. Para esses dois, lembrando que eles são a mesma coisa. Se eu tenho aqui, olha, menos Q, P, eu passo o menos para fora, então isso é menos Q, P. E aqui, ó, P menos Q também vira menos PQ. Eles estão invertidos, mas eles são a mesma coisa. Porque lembrando que produto interno de V com W é a mesma coisa que W com V. Então, fica 2 vezes isso, multiplicado por negativo. Então, menos 2PQ. E aí, eu substituo com os valores que eu tenho. O exercício falou que isso daqui é 3, então 3 ao quadrado. Ele deu a norma de P e ele deu a norma de Q. Então, quando eu substituo isso, eu isolo aqui o produto interno de P com Q e descubro que ele vale menos meio. Então, eu volto lá para onde eu estava e substituo aqui, ó. Ele deu os valores de P, da norma de P, da norma de Q. Esse daqui eu encontrei. E quando eu substituo tudo, eu encontro o que o exercício estava pedindo. Não, calma, aqui, ó. Quase que eu caio na pegadinha. Lembrando que isso daqui é a norma ao quadrado. E ele pede só o valor da norma. Então, olha, você achou que a norma ao quadrado é 58. Então, a resposta final é 58. Então, atenção para isso, que às vezes você vai fazendo e esquece que a resposta final não é o 58, é a raiz disso. Alguém tem alguma dúvida desse exercício, por enquanto? Pode mandar no chat se quiser que eu repita alguma parte. Não? Beleza. Então, se for puro produto interno, pode cair desse jeito, eu já vi cair. Então, agora a gente veio para a parte de espaço ortogonal. O que é um espaço ortogonal? Lembrando que ortogonalização tem a ver com estar a 90 graus de uma coisa com outra. Então, se eu tenho um espaço S, eu tenho aqui um espaço S, vou representar por um plano. O meu espaço ortogonal ao S, ou seja, é o S com esse T ao de cabeça para baixo aqui, que chama de S perp. O meu S perp vai ser o meu plano ortogonal ao S. E o que significa ser ortogonal a S? Significa que todos os vetores pertencentes ao S são ortogonais a todos os vetores pertencentes ao S. Todos do S perp são ortogonais a todos os vetores do S. Uma propriedade importante que talvez caia, se o S e o S perp pertence a um espaço se S pertence a V e S perp também pertence a V, então a soma da dimensão dos dois vai ser igual à dimensão desse espaço de qual eles pertencem. Talvez caia alguma pergunta, tipo, ele te dá a dimensão de um, te dá a dimensão desse aqui principal que eles contêm e pede a dimensão desse. É como se, por exemplo, eu estou nos polinômios 3, polinômio de grau 3. Então, qual que é a dimensão disso?... Vou dar o zoom que a minha letra fica melhor.
Se eu tenho aqui que a dimensão do P3, que é igual a 4, né? Porque a gente sabe, se eu tenho os polinômios de grau 3, então a dimensão é o grau mais 1, então é 4. E eu tenho aqui que o meu S, ele é, sei lá, ele tem dimensão 2 e ele é um subespaço disso. Então, calma, deixa eu dar um. Tem dimensão 1. Então, o meu S perp ele vai ser dimensão 3. Porque tem que ser a soma. Mas tá. Uma coisa importante para quando a gente quiser achar o espaço ortogonal. Se eu tenho aqui esse S, então, olha, tá vendo? Ele tem dimensão 3 aqui, e ele tem 3 vetores que formam a base dele. Esse 1, o 2 e o 3. E eu tenho o S perp, que tem apenas 2 vetores, então dimensão 2, que são o V1 e o V2. Se eles são ortogonais, vale que todo vetor da base do S tem que ser ortogonal a todo vetor da base do S perp. Então, olha, o 1 tem que ser ortogonal ao V1 e tem que ser ortogonal ao V2. O 2 tem que ser ortogonal ao V1 e tem que ser ortogonal ao V2 e para o 3 também. E o que isso significa? Lembra daquela propriedade de produto interno que vocês vão usar muito? Que quando um vetor é ortogonal ao outro, o produto interno deles é 0. Então, a partir disso, talvez com um exercício assim, vocês conseguem montar equações que vocês vão pegar esse vetor da base, vamos supor que ele quer que você ache o V1 e o V2, e ele te deu todos esses usos aqui da base do S. Então, você vai montar a sua equação. Você vai montar aqui, o V1 tem que ser, o produto interno do V1 com 1 tem que ser igual a 0, do V1 com o 2 tem que ser igual a 0, do V1 com o 3 tem que ser igual a 0, e ele vai te informar o produto interno lá, e quando você resolver isso, você vai encontrar várias equaçõezinhas para você resolver. Então, lembrando que o produto interno de cada vetor cruzado assim de um com o outro tem que ser 0, porque é um espaço ortogonal. Tá, agora aqui na parte de projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal? Ela também é chamada de melhor aproximação. Eu vou mostrar um exercício que eles, com certeza vai ter um exercício disso, pedindo a melhor aproximação de alguma coisa, e isso quer dizer a projeção ortogonal de tal coisa. Então, se eu tenho aqui, olha, um vetor V, e eu tenho esse espaço aqui W, chamei de W, esse plano. Eu quero saber a projeção do V no W. É como se eu pegasse a sombra dessa setinha. Então, esse U aqui, ó, esse U é a projeção. É como se fosse a sombra do meu V nesse espaço. Ou seja, esse U é um vetor que pertence ao W. Tá vendo? Qualquer um que eu tivesse aqui, a projeção tem que pertencer a esse espaço. Ela não vai sair para fora assim, não tem como. A projeção sempre vai pertencer ao espaço que eu estou projetando. E como que eu calculo isso? Aqui embaixo, nesse quadrinho, se eu tenho a projeção de V em um espaço W, ou em um vetor, porque eu posso projetar tanto num espaço quanto num vetor. Então, vamos supor que aqui é um vetor WI. WI. A projeção de V no meu vetor vai ser o produto interno entre eles, dividido pela norma do V ao quadrado, lembrando que o V é o que eu estou projetando, multiplicado pelo V. Porque pensa, se eu quero aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, um vetor V e um vetor W aqui, pequenininho, e eu quero a projeção do meu V no W, ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo que ele tem a mesma direção do vetor W? Então, olha, essa projeção é igual a uma constante lambda vezes o meu vetor. Porque é a direção do vetor vezes um valorzinho, que vai diminuir ou aumentar ele. Então, isso daqui é o vetor, e isso daqui é a constante. Então, simplesmente, você vai calcular essa constante e multiplicar pelo seu vetor. E o que acontece quando eu estou projetando isso em um espaço? Se eu quero a projeção do V no espaço W, sendo que o meu W é formado por W1, W2 e W3. Então, eu tenho uma fórmula. Só que é importante lembrar que essa fórmula eu só posso usar se o meu W for uma base ortogonal. O que é uma base ortogonal? É quando o produto interno entre cada um dos vetores dele dá 0. Por quê? Ortogonal quer dizer produto interno igual a 0. Então, uma base ortogonal é que cada um dos vetores são ortogonais entre si. Então, olha, W1 vezes W2, W1 para o produto interno com W2 dá 0,
W1 com W3 também dá 0, e W2 com W3 também dá 0. Então, quando eu tenho 3 vetores, são esses 3 aqui que eu tenho que garantir para eu poder usar essa fórmula que eu vou passar. Se não tiver, se a base não for ortogonal, vocês vão ter que transformar isso. E eu vou mostrar no próximo slide, que é o Gram Schmidt que a gente usa. Mas vamos supor que eu já tenho essa base aqui, e o exercício falou, é uma base ortogonal, ou você checou fazendo isso daqui, então se você quiser checar, você tem que fazer essas 3 operações, se for mais vetores, vão ser mais operações, e deu tudo 0, então beleza, é uma base ortogonal. Então, olha, uma coisa que eu falei é que o U pertence ao W, pertence ao espaço W. O que significa um vetor pertencer a um espaço? Significa que ele é a combinação linear dos elementos da base desse espaço. Então, olha, se a minha base é formada por W1, W2 e W3, o meu U, como ele pertence a esse espaço, ele tem que ser uma combinação linear desses valores. Então, olha, isso aqui, o lambda 1, lambda 2, lambda 3 são constantes que vão me dar esse U. E quais são esses valores aqui? É a mesma coisa que eu fazia a projeção do V sobre cada um dos elementos da base. Então, olha, se eu quero a projeção do meu V no espaço W, é a mesma coisa que eu somar a projeção do V no W1, mais a projeção do V no W2, mais a projeção do V no W3. Então, se eu substituir essa fórmula aqui, olha, vai ficar, ó, tá vendo? Produto interno do V com W1, porque eu estou projetando no W1, dividido pela norma do W1 ao quadrado, multiplicado pelo próprio vetor W1. E aí a mesma coisa com esses dois, só substituindo na forma. Eu vou fazer um exercício com isso. E aqui tem o caso em que a sua base não é ortogonal. Então, você está saindo de uma base B, com os vetores V1, V2, V3, que não é ortogonal, e você quer achar uma base W, que é ortogonal, que é a que a gente estava usando naquele outro exercício. E aí entra o Gram Schmidt, que como que funciona isso? Aqui é só explicando, ó, que todos os vetores, eles têm que ser ortogonais entre si, então você tem que garantir isso daqui. Mas como que é o processo para você achar isso? Você está saindo de uma base que tem dimensão 3, então você vai ter que chegar numa W que tem dimensão 3 também. Então você já começa escrevendo aqui, ó, W1, W2, W3. O seu primeiro, isso é algo que tem que decorar, gente, infelizmente. O seu primeiro vetor da base, ele vai ser igual ao primeiro vetor da sua base antiga. Então, olha, o seu W1 vai ser simplesmente o V1. Fácil, beleza. O seu segundo vetor, ele vai ser igual ao segundo vetor menos a projeção dele no W1 que você achou. Já o terceiro vai ser o terceiro vetor menos a projeção dele no W1 que você achou, menos a projeção dele no W2 que você achou. Então, é sempre assim, olha, eu vou copiar o primeiro, eu copio igual da base o primeiro, e depois eu vou fazendo, ó, a projeção sobre o que eu achei antes. Depois, ó, a projeção sobre o que eu achei antes, cadê? Projeção sobre o que eu achei antes, e achei esse daqui antes também. Então, vamos supor que eu tivesse um W4, por exemplo, vamos supor que fosse tamanho 4. Se eu tivesse 4, cadê? Então, olha, seria o W4, seria igual ao V4, porque lembra, copia igual, e depois projeta ele em cada um dos outros. Então, ó, vai ser a projeção do 4 no V1 primeiro, ó, projeção do V4 no W1, menos, depois eu tenho o W2, então, projeção do V4 no W2, menos, agora eu também tenho o W3, projeção, o nome tá horrível, foi mal, do V4 no W3. Então, é sempre assim. Se fosse o W5, ia ser V5, menos projeção dele em cada um dos que você descobriu anteriormente. E assim você acha a sua base, que vão ser esses Ws assim. Outra coisa de conceito que é importante saber. O que é uma base ortonormal? Se ele te pedir uma base ortonormal, o que você faz? Base ortonormal significa que a norma de cada vetor é igual a 1. Ou seja, lembra o que é norma? A norma ela é igual a raiz do produto interno de W com ele mesmo. Então, se te pedir para checar se uma base é ortonormal e ele te deu o produto interno, você pode checar assim. Você tem que checar que essa continha aqui vai dar 1. E se eu tenho uma base já ortogonal, então eu tenho esse aqui, ó,
W1, W2 é ortogonal, que a gente achou lá em cima. E eu quero passar ela para ortonormal. Eu simplesmente divido ela pela norma do vetor. Então, se eu tenho W1, é como se eu tivesse assim, 5. E eu vou dividir pelo módulo de 5. Então, vai ficar 1. Por isso que eu estou dividindo W1 pela norma dele. Por que eu divido pela norma? Para ele manter a direção. Então, se eu tenho um vetor aqui, ó. Estou começando a desenhar onde. Se eu tenho um vetor para essa direção e ele tem tamanho 5, se eu dividir por 5, ele vai continuar na mesma direção, mas ele vai ter tamanho 1, porque eu estou dividindo só por um valor, uma constante. Então, se você quiser passar de ortogonal para ortonormal, você divide pela norma. Beleza. Isso aqui eu falei. Agora, exercício. Que é aquilo que eu falei de melhor aproximação. Considere o espaço vetorial dos polinômios unido do produto interno definido por. Ele deu a informação do produto interno. Dessa vez, vocês vão realmente usar essa informação. Tá, ele falou aqui que isso é a norma, isso aqui é só notação. Então, ele está falando que se tiver esses pauzinhos aqui é a norma. E são tais que a expressão norma de 9x² menos ax menos b assume o seu valor mínimo. Toda vez que ele falar de valor mínimo ou de melhor aproximação, tem a ver com a projeção ortogonal. Por quê? Vamos supor que eu tenha aqui, sempre que ele te der uma norma assim, vai ser alguma coisa menos outra coisa. Esse é o macete para resolver a questão. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu tenho 9x² e o que eu estou subtraindo? Estou subtraindo ax mais b. Lembrando que, embora tenha um menos b aqui, ó, é como se tivesse menos multiplicado pelos 2. Então, é como se eu tivesse esse vetor aqui, ó, o ax², e aqui é o ax mais b. E qual que é o vetor da diferença deles? É esse daqui, ó. Esse vetor em pé aqui. Esse é o 9x² menos ax mais b. E a norma dele, que é o que ele quer, o valor mínimo, é justamente o comprimento dele. E quando que esse comprimento vai ser menor? Quanto mais o 9x² se aproximar daqui. Então, olha, se eu tô assim, ó, eu tenho esse comprimento. Se eu for diminuindo, ou seja, aproximando o 9x², tá diminuindo esse comprimento. Então, tá chegando no valor mínimo. Então, o que eu tô querendo aqui? Eu tô querendo a melhor aproximação do 9x² cá para baixo. Então, a dica é, ele vai ser mínimo quanto mais perto do 9x² e o ax mais b estiverem. Ou seja, quando o ax mais b for a melhor aproximação do 9x², e qual espaço? No espaço que o ax mais b pertence. Qual o espaço o ax mais b pertence? Aos polinômios de grau 1, porque, olha, eu fui aqui até o x elevado a 1. Então, olha, quando o ax mais b for a melhor aproximação de 9x² nesse espaço, e aqui eu já peguei uma base ortogonal, que é o x e o 1, então eu vou ter o meu valor mínimo. E o que significa o ax mais b ser a melhor aproximação? Significa que o ax mais b é igual a projeção do 9x² no P1. Então, olha, voltando àquilo lá, o que eu faço quando eu quero a projeção de um vetor em um espaço? Significa a projeção dele em cada um dos elementos da base. Então, se eu tenho aqui a minha base, que é 1 e x, a minha projeção vai ser a projeção do 9x² do 1, depois a projeção do 9x² no x. Então, eu coloquei aqui, ó, o ax mais b vai ser, essa é a fórmula da projeção, que eu tinha colocado lá, lembrando aqui, ó, essa formulinha aqui que eu substituí. Mas, olha, a projeção dele no 1, tá vendo? Aqui está multiplicando por 1 e aqui está multiplicando por x. Então, como que eu resolvo isso daqui? Eu vou precisar calcular esse produto interno entre 9x² com o x. Então, eu calculei ele aqui embaixo. Deixa eu clicar aqui para dar zoom. Eu calculei aqui embaixo esse produto interno como? Ele falou que o produto interno de um polinômio p com um polinômio q é a integral de menos 1 a 1 da multiplicação deles. Então, eu tenho 9x² e x. Então, multiplicando os dois, fica 9x², e eu calculo a integral de menos 1 a 1.
que dá 0. Então, essa parte aqui deu 0. E eu também precisaria calcular a norma de x, mas como aqui em cima deu 0, eu nem cheguei a calcular. Mas se eu fosse calcular, lembrando que a norma ao quadrado é a mesma coisa que o produto interno de x com x. Então, eu ia calcular essa integral para x vezes x ao quadrado, e achar o valor, mas não precisei nesse caso aqui. Já do outro lado, eu tenho o produto interno de 9x ao quadrado com 1. Então, olha, fica integral de menos 1 a 1 da multiplicação disso. Então, 9x ao quadrado, calculei aqui embaixo, ó. De 9x ao quadrado dá 6. Dividido por... Olha, vocês às vezes olham assim e pensam, qual que é a norma de 1? É 1. Mas não, porque ele deu um produto interno aqui, então você vai ter que calcular isso. Lembrando que a norma ao quadrado é o produto interno de 1 com ele mesmo. Então, quando você calcula a integral disso aqui, ó, de menos 1 a 1, de 1 vezes 1, vai dar 2. Então, não é 1. Então, aqui ficaria, olha, o 6 dividido por 2, multiplicado pelo vetor 1. Então, aqui ficou 0 multiplicado pelo vetor x e 3 multiplicado pelo vetor 1. Se eu fazer a relação com o lado esquerdo, o que eu tenho multiplicando o x? Desse lado é o a e desse lado é o 0. Então, meu a é igual a 0. Desse lado é o b e desse lado é o 3. Então, meu b é igual a 3. E o exercício, ele pede a soma de a mais b. Então, a soma vai dar 3. Então, lembrando, sempre que você vê essa norma e você vê um negócio meio complicado aqui, mas você percebe que tem uma coisa subtraindo outra coisa, ele provavelmente vai pedir para você fazer a projeção ortogonal. E aí você faz isso. O que está subtraindo vai ser a projeção ortogonal do que está na frente sobre o espaço desse primeiro aqui. Então, o AX mais B pertence ao P1, então é esse espaço que eu vou utilizar. Querem que eu repita alguma parte ou reescreva alguma parte? Alguém levanta a mão ou fala no chat, porque com certeza vai cair um desse tipo aqui. Tá tranquilo, gente? Esse material que eu estou usando, eu vou passar para PDF e vou deixar junto com a gravação também. Oi. Sempre a base canônica do espaço. Então, não necessariamente. A única obrigação é que você use uma base ortogonal. Então, sempre que você tem que usar uma base e você tem que pensar numa base, a que vem na cabeça mais fácil é a canônica, né? Porque eu não vou pensar, será que 2x com 5 dá uma base ortogonal? Não, aí eu penso numa base assim rápida, então pensei nessa daqui. E você tem que checar se ela é ortogonal. Se você não tiver certeza disso, você pode checar rapidinho. Então, você ia fazer, como tem só 2 vetores aqui, você só ia fazer produto interno desses 2, aí você resolve essa integral e vê se é 0. E aí, se deu, é ortogonal e você pode usar. Então, a única regra é que ela é ortogonal. Mas você pode escolher qualquer uma, se você conseguir pensar numa outra. Ou se o exercício te der uma e pedir para você usar, às vezes o exercício pode te dar uma que não é ortogonal, mas que vai servir de base para você, aí você transforma ela para ortogonal e você usa, se for alguma coisa muito complicada. Mas essa é a regra. Mais alguma coisa, gente? Ok. Beleza. Esse aqui é um exercício que era de atividade do semestre passado, mas eu vou passar por cima, porque tem a ver com melhor aproximação também, mas só para vocês reforçarem o passo a passo de um exercício. Então, olha, ele fala que uma matriz ela é antissimétrica se a transposta dela, esse t elevado aqui em cima, significa transposta, que é quando os elementos, eu tenho aqui, A, B, C, D, a transposta vai ser, eu pego essa linha, que é AB, e ela vira coluna, então AB. E eu pego essa linha, que é CD, e ela vira coluna. Então, isso aqui é a transposta dela, entendeu? E, então, ela é antissimétrica se a transposta for igual a ela negativa. Então, ele te deu aqui, matrizes 3x3, com o produto interno usual. O que é o produto interno usual? É quando você simplesmente multiplica, se eu tenho aqui, A, B, C, D, e sei lá, X, Y, W, Z, o produto interno usual você vai multiplicar, o desse quadrante com desse, então, A vezes X, mais o desse quadrante com esse, então,
mais BY e assim por diante, mais CW. É só multiplicar as coisas correspondentes e somar. Então, você ficaria com 4 somas ali. Encontre a matriz antissimétrica que melhor aproxima a matriz. Então, de novo, essa frase. Isso poderia vir como uma questão fechada da prova. O que é algo que melhor aproxima? Eu chamei de B essa matriz que eu quero encontrar. Eu quero encontrar a matriz B. Se B é a matriz que melhor aproxima, então B é a projeção de M, por quê? Eu quero aproximar essa matriz. Então, é a aproximação de M no espaço W. O que é W? W é o espaço das matrizes simétricas. Então, olha, por isso que ele fala? Ele quer encontrar uma matriz antissimétrica. Lembra que sempre que eu acho essa projeção, o meu B ele pertence ao espaço que eu estou projetando. Então, por isso mesmo, a B vai ser uma matriz antissimétrica, ela vai ser a melhor aproximação do M nesse espaço. Então, qual que é o passo a passo disso? Primeiro, eu tenho que ter uma base para esse W. Então, eu vou achar uma base para ele. Como que eu faço isso? Eu crio aqui uma matriz qualquer. Essa aqui é a minha matriz A. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais focado. A minha matriz A vai ser isso aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Por quê? Tem que ser uma matriz 3x3. A minha transposta é isso aqui, então, olha, eu peguei o que era linha, ABC, e virou coluna. Aqui, ó, o que era linha virou coluna. Então, a minha transposta tem que ser igual a ela multiplicado por menos. Então, eu coloquei menos em tudo. Então, como que eu acho uma base para isso? Lembrando, eu acho que é conteúdo da P1, né? Eu sei que o A, eu vou começar a montar equações. Então, olha, o A, o que está nesse primeiro quadrante tem que ser igual ao que está aqui. Então, A igual a menos A. Escrevi. O que está aqui, ó, D, tem que ser igual a menos B. Escrevi. Então, vou escrevendo. Escrevi e eu cheguei em 9 equações. E aí, o que eu fiz depois? Essas aqui eu descobri que A tem que ser igual a 0, que E tem que ser igual a 0, I tem que ser igual a 0. E tem algumas que estavam repetidas. Então, olha, D igual a menos B é a mesma coisa que B igual a menos D. Então, cortei, que é como se fosse informação redundante. Então, fui cortando. E no final, eu fiquei com essas informações aqui. Então, olha, eu substituí na minha A inicial. Eu sei que o A tem que ser 0, então eu substituí. Eu sei que o D tem que ser igual a menos B, substituí. Então, chegou num ponto que eu tenho só as variáveis livres B, C e F. Ou seja, eu não consigo mais substituir. E lembrando que se eu tenho 3 variáveis livres, eu tenho dimensão 3. E aí, depois que eu tenho isso aqui na forma de variáveis livres, qual que é o meu truque para achar a base? Que isso é o que eu sempre falava nas minhas monitorias. Cheguei na parte, encontrei as variáveis livres e eu sei que o meu espaço é dessa forma. Então, é a mesma, como se fosse, por exemplo, eu tinha A, 0B, e o A e o B são as minhas variáveis livres. Como é que eu acho a base desse espaço aqui? Eu vou deixar uma variável livre como 1 e o resto como 0. Então, primeiro A vai ficar 1, 0, 0, e depois o B, ó, B como 1 e o resto 0. Então, 0, 0, 1. Então, esse é a minha base. Então, se eu for fazer para essa daqui, eu tenho B, C e F. Então, como é que eu acho a base? Eu vou deixar primeiro B como 1 e C e F igual a 0. Então, substituindo ali no que eu tinha achado, ó, ficou aqui 1 menos 1, que é só o B que eu substituí. Depois eu escolho a outra, ó, C igual a 1 e o resto igual a 0. Então, ficou 1 menos 1 aqui. E depois o F igual a 1 e o resto igual a 0. Então, essa daqui é a minha base W. E se vocês fizerem o produto interno desse primeiro com esse segundo, desse segundo com esse terceiro e do primeiro com o terceiro, tipo, entre si, você vai ver que o produto interno entre eles é igual a 0. E o que isso significa? Que a base é ortogonal, então, portanto, eu posso usar ela naquela fórmula para achar a melhor aproximação, ou seja, a projeção. Se eu encontrasse essa base e ela não fosse ortogonal, eu ia ter que ainda transformar, mas no caso ela é, e o exercício facilitou. Então, eu simplesmente ia fazer o quê? A projeção, a projeção de M em W, e agora eu tenho o meu W, que é o W1, W2, W3, são esses aqui. E aí fica aquela fórmula, que é o quê? A minha matriz M, produto interno, com W1, dividido pela norma dele ao quadrado, vezes W1,
E aí, a mesma coisa com W2 e W3. Essa daqui era a resposta. Você ia resolver e ia chegar numa soma de matrizes. Por que que isso ia dar? Isso aqui ia dar uma matriz, mais outra matriz, mais outra matriz. Igual aqui em cima, agora que eu vi que eu escrevi. Porque, ó, o W1 é uma matriz e esse valor aqui todo na esquerda é uma constante. Então, seria uma constante multiplicado por uma matriz. Outro jeito de resolver isso também, não sei se é válido falar, mas eu vi gente que gostava de resolver assim. Era aquilo que eu falei. Se eu tenho uma matriz M aqui, ó, um vetor M, e eu quero a projeção dele, a melhor aproximação dele no espaço W, que o W é o espaço das matrizes antissimétricas. O meu vetor M menos B é isso daqui. E o que eu tenho de informação com isso? Vocês estão vendo que o M menos B, ele é ortogonal ao W, tá vendo que ele faz 90 graus com W? Isso é sempre. Sempre que você tiver dois vetores, a diferença entre eles vai ser ortogonal ao de baixo. Assim, se você estiver fazendo assim. M menos B vai ser ortogonal ao B, que é o segundo vetor. Então, o que significa ele ser ortogonal? Significa que ele pertence ao W perp, que é o espaço que é ortogonal ao W. Então, vamos supor que eu tenho o W, que é o W1, W2, W3, e o W perp tem a base W4 e W5. Se eu sei que o M menos B pertence ao W perp, então ele é uma combinação linear dos elementos da base. Então, eu tenho uma constante multiplicando o W4 e uma constante multiplicando o W5. E como é que eu tiro equações para resolver isso no exercício? Olha, eu sei que se ele pertence ao W perp, ele é um vetor de W perp, então ele tem que ser ortogonal a todos os vetores do W original. Então, o meu vetor M menos B, se eu fizer o produto interno dele com W1, com o W2 e com o W3, tem que dar zero, porque ele é ortogonal a todos eles. Então, daí você já tira 3 equações, tá vendo? Então, é um outro jeito que daria para você resolver o exercício. E seria justamente aquelas 3 variáveis livres. Você precisa de 3 equações para achar 3 valores para ela. Então, daqui você tira as 3 equações. Acho que aqui já muda de assunto. Então, tem alguma dúvida sobre esse jeito de resolver o exercício? Tem 2 jeitos. Eu, geralmente, faço esse de cima, mas se você não gosta de trabalhar com, assim, essa fórmula doida de projeção, não é doida porque é só decorar essa principal e repetir. Mas tem gente que não gosta e prefere desenhar assim e fazer desse outro jeito. Tem alguma dúvida sobre essa parte? O quinto. Aí agora a gente entra na parte de transformação linear. O que é uma transformação linear? Bom, é quando eu estou transformando um vetor de um espaço de saída. Então, nesse caso, eu estou saindo de U e eu vou transformar ele em um vetor de um espaço que eu estou chegando. Então, eu estou saindo de U e indo para V. Eu estou aplicando uma transformação para o meu Uzinho, que pertence a U, virar um vetor Vzinho, que pertence a V. Então, a anotação é a seguinte: T de Uzinho vai me dar um vetor V, que pertence ao espaço que eu estou chegando. E ela também tem algumas propriedades. Essa parte de propriedade, às vezes, pode cair numa questão de alternativas. Tipo, tem as afirmativas 1, 2 e 3, e ele vai te perguntar alguma coisa em cima disso, que eu vou resolver um exercício que talvez ajude a entender isso. Mas o que precisa para ser uma transformação linear? Se eu tenho uma transformação, a transformação da soma de 2 vetores tem que ser igual à transformação do primeiro vetor somado com a transformação do segundo vetor. Isso parece meio que óbvio, mas tem algumas coisas que não dá certo isso, então não são transformações. Outra coisa, quando eu tenho multiplicado uma constante, eu também posso tirar ela para fora, se for uma transformação linear. Então, são essas 2 propriedades aqui. Então, a gente tem também núcleo e imagem, que vocês falaram que vão cair. O que é o núcleo de uma transformação? Ele é representado por quer de T. Por que é quer? Kernel, que tem a ver com núcleo em inglês. Então, quer de T significa o núcleo da minha transformação T. Então, se eu tenho a minha transformação, que eu estou saindo do espaço U e chegando no espaço V, o meu núcleo são
todos os vetores de U, então isso é algo importante. O meu núcleo, ele sempre vai estar do espaço que eu estou saindo. Ele não vai estar no espaço que eu estou chegando. A não ser que eles sejam iguais, mas, em princípio, ele vai pertencer ao espaço que eu estou saindo. Então, se eu estou saindo do U, o meu núcleo vão ser vetores de U. Quais vetores de U? São todos os vetores de U que, quando eu aplicar a transformação neles, vai dar o vetor nulo, ou seja, vai dar 0. Então, quando ele te pedir para você encontrar o núcleo, você vai montar uma equação de modo que, quando você aplica a transformação em um vetor genérico do espaço que você está saindo, então, em um U qualquer, tem que dar 0. E aí você acha equações com isso e descobre o que forma esse seu espaço. Já a imagem, ela é o espaço que eu estou chegando. Então, se eu estou indo de U para V, a minha imagem está no espaço V. E o que é a minha imagem? Elas são todos os vetores de V que são resultado de uma transformação linear. Então, às vezes eu posso ter aqui, ó, deixa eu desenhar. Uma transformação, eu estou indo de U e eu estou indo para V. Deixa eu desenhar maior. Eu posso ter alguns vetores aqui de V e alguns aqui, e eu tenho alguns de U e aqui. Cada um desses vai vir para um aqui, ó. Vai vir para cá, vem para cá, vai vir para cá. Mas nem todos de V vão receber um. Então, ó, esses aqui não receberam. Então, olha, os que receberam são a imagem. Esses aqui receberam, então eles são a imagem. Por quê? Porque eles são, olha, resultados, eles são os Vs tal que a transformação de U resulta em V. Os outros aqui não tem nenhum valor de U que eu aplique a transformação e chego nele, então eles não fazem parte da minha imagem. E do mesmo modo, o núcleo seria todo vetor de U, então você tem aqui, ó, U, V. Vamos supor que isso aqui é o 0, esse aqui é o vetor nulo. E isso aqui são outros aqui, ó. E aqui eu tenho uns aqui, e aqui eu tenho outros. Algum deles vão ir para valores aqui, e algum deles vão ir para o 0. Deixa eu fazer de outra cor. Algum deles, quando eu aplicar a transformação, vai dar 0. Então, isso daqui, ó, é o meu núcleo. Porque são os vetores de U que, quando eu aplico a transformação, vão dar 0. E aqui, de novo, a imagem seria todos os que têm a correspondência. Então, o 0 incluso. Tá. Ah, tá. E aqui é o exercício que eu falei de aplicar conceitos no sentido de afirmativas. Isso aqui foi aberta da atividade passada, mas poderia ser uma questão de afirmativa. Então, olha, eu tenho um espaço vetorial de dimensão finita, o V, e W é um subespaço dele, então W está incluso dentro do V. E eu tenho minha transformação que ela sai de V e entre V, então é um caso em que a transformação está saindo de um subespaço, de um espaço e chegando nele mesmo. E qual que é a transformação? Ela é a projeção do V nesse espaço W. Então, se eu tenho um W aqui que é formado por essas W1, W2, Wn, aí eu tenho essas afirmativas aqui. Eu quero saber se T é linear. No caso, todas essas são verdadeiras, ele está pedindo para provar, mas vamos supor que isso estava numa questão de alternativa. Como que eu sei que isso daqui é linear? Você vai ter que checar aquelas duas propriedades, não só uma, as duas. Então, a primeira propriedade é que se eu aplicar a transformação em uma soma de vetores, tem que ser igual à soma delas separadas. Então, olha, o que é a transformação? É a projeção de tudo que eu estou dentro no W. Então, tudo que eu estou dentro aqui. Então, a projeção de V1 mais V2 no W. E eu quero que isso seja igual a transformação do V1, então, a projeção do V1 no W, mais a projeção do V2 no W. Então, o que eu fiz aqui? Supondo que o meu W tem essa forma aqui, ele vai de W1 até um N, que eu não sei. Como que eu acho essa transformação aqui? É aplicando aquela fórmula de projeção em um espaço. Então, olha, eu tenho que fazer a projeção dele no W1, a projeção dele no W2, no W3, até o Wn. Então, fica assim, olha, o produto interno do que eu estou projetando com o vetor e a mesma coisa aqui. E aí, você tem que lembrar aquelas propriedades de produto interno que eu posso separar. Então, quando eu separo, então aqui eu separei, olha, eu mantive o W1 de um lado e separei. Aqui ficou V1
e aqui ficou V2. E a mesma coisa, separei para todos. Então, quando eu separo, aí eu fico com essa parte aqui. Lembrando que se eu tenho A mais B sobre X, isso é igual a A sobre X mais B sobre X. Então, eu separei essa soma aqui, ó. Eu peguei essa primeira parcela aqui, virou isso daqui, e essa segunda parcela virou isso daqui. E você tá vendo que isso daqui é a projeção do V1, se eu fizesse para todos, né? Supondo que eu fiz para W2, W3, W4. Essa daqui é justamente a projeção do V1 no W, porque, olha, é o produto interno do V1 e o resto tá tudo igual. E essa daqui é justamente a projeção do V2. Então, vocês estão vendo que eu saí disso daqui e cheguei exatamente nisso aqui. Então, tá aprovado. Essa primeira parte, ainda não dá para saber que é linear, mas essa primeira parte está aprovada, então eu não descarto. A segunda parte é bem simples também, porque, olha, eu quero provar que se eu multiplico por uma constante dentro, eu posso tirar ela para fora. Então, o que seria isso? Olha, multiplicar por uma constante dentro significa colocar ela aqui, ó, em todo o produto interno. Mas, pela propriedade de produto interno, eu posso tirar essa constante para fora. Então, tirando a constante para fora em cada parcela e depois colocando ela em evidência, então eu tiro aqui e coloco ela em evidência, vai ficar justamente a projeção do V no W. Então, aqui prova que eu podia tirar para fora, assim, e então é linear, porque tá a primeira e a segunda propriedades provadas. Aí agora, essa daqui, olha, para exercitar o pensamento de núcleo. Se eu tenho a projeção de V no espaço W, qual que é o meu núcleo? Quais que são os meus vetores que quando eu aplicar a transformação vai dar zero? Aqui está dizendo que o meu núcleo vai ser o espaço ortogonal ó, que eu estou projetando, o WPERP. Então, o que eu fiz aqui? O núcleo, deixa eu clicar aqui. Eu quero provar isso daqui. Eu quero provar que o núcleo de T vai ser igual a WPERP. O que é um núcleo? São todos os Vs tais que, quando eu aplicar a transformação, vai dar zero. O que é a transformação de V? É a projeção de V no W. Então, eu quero que a projeção de V no W dê zero. E o que é a projeção de V no W? Vai ser essa parcela aqui. Vai ser várias dessas parcelas. Lembra? O produto interno dividido pela norma multiplicado por um vetor da base. Olha, eu sei que o vetor da base não vai ser zero. Pelo menos não todos, né? E eu sei que a norma também não vai ser zero. Porque senão aqui daria dividido por zero e dá problema. Então, o que tem que ser zero aqui? O produto interno tem que ser zero. O produto interno com W1 tem que ser igual a zero. E também até o W2 e WN. Ó, porque isso aqui era a soma, lembra? Mais infinito até o WN. Então, aqui, eu sei que todos esses têm que dar zero para ele pertencer ao núcleo e a projeção final dar zero. O que significa o V ser ortogonal a todos os meus vetores da base W? Significa que o meu V pertence ao espaço ortogonal a W, ou seja, ao WPERP. Então, com isso eu mostro que para ele pertencer ao núcleo, ele vai ter que ser ortogonal a todos os vetores do meu espaço. O que faz sentido, porque lembra que se eu estou projetando aqui no espaço. Quando que a minha projeção vai ser zero? Quando que a minha sombra vai ser zero? Lembra? A sombra. Eu quero que a sombra do meu vetor seja zero. É quando ele estiver reto. Nossa, reto. Deixa eu ver se eu consigo fazer reto. É quando ele for reto. E a sombra dele vai ser um pontinho, que era para ser zero. Porque ele é ortogonal e ele pertence ao WPERP. Então, esse é o meu núcleo. São todos os vetores que são ortogonais. Todos esses assim, vai ter uma sombra de zero, né? Tá. E agora a segunda afirmação era que a imagem do meu T vai ser todo o meu W. E o que é a imagem? Lembrando, para um U pertencer à imagem, o meu U ele tem que ser o resultado de uma transformação. Então, tem que existir um Vzinho que quando eu aplico uma transformação ele dá U. Aí o meu U pertence à imagem. Então, se o U ele é resultado da minha transformação,
ele é a projeção de V no W, ele é a projeção de um V no W, que é essa fórmula aqui. Então, olha, vocês estão vendo que o meu U, ele vai ser igual a uma constante aqui, vezes o meu vetor da base, mais outra constante, vezes o meu segundo vetor da base, e assim por diante, até lambda n vezes wn. Ou seja, o meu U, ele é uma combinação linear de todos os vetores da minha base, de todos os vetores da base do W. Se ele é uma combinação linear do W, e esses lambdas podem ser qualquer valor, porque o meu Vzinho pode ser qualquer valor, então o meu U, ele consegue gerar todos os vetores do W. Porque lembrando que eu consigo gerar todos os vetores de um espaço com a combinação linear deles. Então, por isso, a minha imagem, que é o meu U pertence à imagem, vai ser igual ao W, porque a minha imagem, ela consegue ser qualquer vetor de W. Qualquer vetor de W eu consigo fazer com essas combinações lineares. Tá, e a última afirmativa era simplesmente provar que t ao quadrado é igual a t. Lembrando que se aparecesse t ao quadrado, ele não quer dizer elevar a t ao quadrado, ele quer dizer a composta. Então, significa, eu tenho a transformação, então eu tenho t de v, e eu vou aplicar de novo nela. Então, apliquei 2 vezes, é a composta. O que ele quer provar? Ele quer provar que se eu aplicar a transformação em outra transformação, vai dar ela mesma. Então, olha, tá, o que é o meu t de v? O meu t de v é igual à projeção. A projeção de v em w. Então, olha, eu vou substituir aqui, ó, t de v pela projeção. Então, o t vai ser a projeção do t de v em w. Então, se eu tiver aqui, ó, a sombra, cadê? Eu tenho um vetor aqui, v, e qual que é a sombra dele no w? Aqui é o w. A sombra dele vai ser isso daqui. Então, essa aqui é a minha projeção. E qual que é a sombra da sombra? É ela mesma, né? Porque se eu for pegar uma retinha aqui, qual que é a projeção dela nesse espaço? É ela mesma. Então, meio que essa, por lógica, assim, você vê que se você aplicar várias vezes a transformação, vai continuar dando ela mesma. Não tem como diminuir, não tem como aumentar. E deixa eu ver se tem mais essa parte. Tá, e depois passo para outro assunto. Alguém quer que eu volte em algum desses itens? Esse é mais para exercitar o pensamento de vocês. Quando vier umas alternativas desse estilo aqui, talvez pode vir em afirmativos. Então, como que vocês desenvolvem o raciocínio para provar que está certo ou que está errado? Alguém tem dúvida em algum desses slides? Quiser digitar alguma coisa no chat ou levantar a mão. Se quiser levantar a mão para digitar alguma coisa no chat, eu espero também. Ok. Ok, aí a gente chega na parte de transformações sobrejetoras e injetoras. O que é uma transformação sobrejetora? Está relacionado à imagem. Ou seja, eu tenho uma transformação que eu estou saindo de um espaço U, chegando num espaço V, ela só vai ser sobrejetora quando a minha imagem for o próprio vetor que eu estou chegando. Ou seja, significa que todo vetor do espaço V tem um valor que é resultado de uma transformação. Então, aquilo que eu estava mostrando antes... Cadê? Aqui, ó, é a imagem que eu desenhei em vermelhinho. E aqui são os que não têm correspondência. Então, essa transformação não seria sobrejetora, porque eu tenho alguns valores que não pertencem, que não são resultado de uma transformação. Então, aqui, ó, esse aqui é um exemplo de sobrejetora, porque cada valorzinho eu tenho uma correspondência aqui. Todos os valores de V são resultado de uma transformação, ou seja, imagem igual a V, que é o espaço que eu estou saindo. Um contra-exemplo seria esse daqui. Então, olha, eu tenho alguns que vão para cá, mas eu tenho esse pontinho aqui que não tem nenhum. Não existe um valor de U que, quando eu aplicar a transformação, vai chegar nele. Então, isso não é sobrejetora. Não é. Já injetora é algo que tem a ver com o núcleo. Então, quando ele te pedir para ela ser injetora, você vai calcular o núcleo tal que a dimensão dele tem que ser 0.
Por quê? O que significa ela ser injetora? Significa que cada valorzinho vai ter um único valor, cada valorzinho de U, quando aplicar a transformação, vai ter um único valor em V. Não pode repetir. Igual aqui, tá vendo que esse U2 e U3, eles têm o mesmo valor quando eu aplico a de transformação dele? Então, ó, T de U2 igual a T de U3, que é igual a V. Isso aqui não é. Não. Aqui, cada um tem um valor diferente. Tá vendo que aqui, olha, tem alguns valores que não tem correspondência aqui. Isso não interfere porque isso tem a ver com sobrejetura. O que importa é só se cada elemento tem um valor diferente aqui e que a dimensão do núcleo é igual a zero. O que isso tem a ver com a dimensão do núcleo ser igual a zero? Porque se o núcleo tiver uma dimensão maior que zero, ou seja, se eu tiver vários valores que, quando eu aplico a transformação nele, é igual a zero, T de U2 é igual a zero, ou seja, eu tenho um núcleo que existe, significa que eu estou aplicando a transformação e eles estão indo para o mesmo valor. Então, é como se fosse aqui, ó, eles estão indo para o mesmo valor que é zero. E isso não pode, porque aí ela não seria injetora. Então, para ela ser injetora, a dimensão do meu núcleo tem que ser igual a zero. Tá. Agora, deixa eu ver que eu tenho uns exercícios. Deixa eu ver se eu tenho um de núcleo aqui antes. Tá, depois eu chego nisso. Agora eu vou falar de matriz de uma aplicação linear, que é quando ele te tá falando sobre uma transformação. Então, eu tenho aqui, ó, tá saindo de um espaço com uma base B, ó, uma base B, um U1, U2, U3, e tá chegando num espaço de base F. Então, V1, V2, tal, tal, tal. Como é que eu faço para achar a matriz da transformação que vai me levar de B para F? Ou seja, quando eu tenho um vetor V na base F, que é o que eu quero chegar, ó, é o de chegada, como que eu faço para chegar nele, sendo que eu tenho o meu vetor na base B e a minha matriz? Você vai multiplicar primeiro sempre a matriz, depois o vetor que você quer transformar. Então, é como se eu estivesse aplicando essa matriz, essa transformação no direita. E aí, o meu resultado é esse V de F. E aí, tem um passo a passo para isso. Se você tem aqui, ó, a base B e a base F, o seu primeiro passo vai ser encontrar. Se eu tenho aqui, eu estou saindo de um espaço U para um espaço V. Eu quero uma base de U e uma base de V. E ali o exercício, assim, o exemplo ele já te deu que as bases são essas daqui e essa daqui. Então, primeiro passo, se você não tem, é achar a base. Segundo, você vai aplicar a transformação em cada um dos elementos da base B, que é a sua base de saída. Então, se eu estou saindo dela, eu vou aplicar em cada elemento dela. Então, a minha base B, se ela for o 1, o 2, o 3, eu vou aplicar a transformação em cada um deles. Então, quando eu aplico, eu vou chegar nesses vetores aqui, ó, V, Vx, Vy, Vz. Depois, esses Vx, Vy, Vz, eles estão em uma base qualquer. Mas eu tenho que transformar eles para a base F, que é a base da minha transformação. Então, eu vou pegar aquilo lá e vou expressar cada um dos V1s como um elemento da base F. Então, eu vou achar, ó, se a minha base F é um V1 e um V2, o que é eu expressar isso com um elemento da base F? Significa que é uma combinação linear. Então, eu tenho uma constante aqui, vezes o primeiro vetor, mais uma constante aqui, vezes o segundo vetor. E aqui a mesma coisa, as constantes são essas aqui, ó. Eu vou ter que achar elas. E depois que eu achei as minhas constantes, então, do primeiro vetor, vão virar a coluna. Tá meio complicado, mas é assim o passo a passo. Então, olha, eu apliquei a transformação nos elementos da base B. Eu achei aqui, olha, as constantes na base F. Então, olha, multiplicando aqui. Então, do primeiro, que são os aqui em vermelhos, eu vou pegar essas constantes e eu vou transformar em uma coluna. Eu vou fazer um exercício que aí vai dar para ficar mais claro. E aqui, ó, o segundo, vou pegar as constantes que estão em azul e vou colocar numa coluna. E eu vou fazer isso com todos, e assim eu vou achar a minha matriz. Agora, deixa eu ver um exemplo aqui para ficar mais de boa. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não lembro o que eu coloquei. Tá. Isso aqui é um exemplo.
Só para saber, isso é matéria que vai cair na P2 de vocês, né? Vocês sabem disso? Essa parte de matriz de transformação, porque estava escrito transformação linear, então eu assumi que isso também vai cair. Tá. Então, olha, ele te deu aqui, ele já foi bondoso e te deu as bases, então você não precisa achar elas, ele te deu uma base B e uma base C. E como que você lê isso aqui, ó? A transformação é uma TBC. Então, é sempre assim, eu tô saindo de B e tô indo para C. É sempre não, saindo de B e indo para C. E ela te deu a matriz. Aí ele te pede qual que é a transformação de alfa, beta e gama. Aí você pensa, o que eu quero é simplesmente a minha T, BC, vezes o meu alfa, beta e gama. Só que, onde está escrito aqui que o alfa, beta e gama estão na base B, que é a base que você está saindo? Então, eles não estão aqui na base B. Então, primeiro, você vai ter que passar todos eles para a base B. Isso é uma pegadinha que o exercício pode dar. Às vezes, você só multiplica assim e acha que está ok. Então, o primeiro passo, você vai ter que encontrar o alfa, beta e gama na base B. Como que eu faço isso? Se eles pertencem à base B, isso aí é matéria da P1, né? Se eles pertencem à base B, eles são a combinação linear. O que é uma combinação linear? É quando eu tenho constantes multiplicando cada um dos vetores da base B. Então, eu tenho esses 3 vetores, eu vou ter 3 constantes aqui. E aí, com isso, eu monto o meu sistema. Então, olha, aqui está o vetor do lambda 1, aqui assim. Esse aqui é eu montando o meu sistema. E aqui, ó, você vai montando seu sistema, e você resolvendo isso, você chega aqui. O alfa, beta e gama na base B vai dar isso daqui. Depois, você vai multiplicar, né? Eu tenho aqui, ó, a transformação de alfa, beta e gama vai ser igual a minha matriz, que é aquela lá, grandona, vezes a matriz na base beta, na base B. Então, alfa menos alfa mais beta, menos beta mais gama. Quando eu multiplico isso, eu vou chegar nisso daqui, ó. Cheguei nisso daqui, só que essa é uma transformação de B para a base C. Então, toda vez que eu aplicar essa transformação no elemento da base B, o meu resultado vai estar na base C. E aí você chega aqui, o exercício foi bonzinho, que ele não deu essa alternativa. Mas nas alternativas não tem aqui escrito que isso está na base C. Porque não está. Isso aqui está na base canônica. Então, quando eu aplico a transformação, eu recebi esse resultado na base C, por isso eu coloquei o C aqui embaixo. E eu tenho que passar isso para a base canônica. Então, como que eu faço? O primeiro elemento, tá vendo aqui que eu tenho 3 parcelas? Eu tenho essa aqui, 1, 2, 3. O primeiro, que é o beta, eu vou multiplicar pelo primeiro elemento da base C. O segundo, que é o alfa menos gama, eu vou multiplicar pelo segundo elemento. E o terceiro, que é o 3 alfa menos beta menos gama, eu vou multiplicar pelo terceiro elemento da base. É assim que eu transformo, né, para a base canônica. Se eu estou isso aqui na base C e eu sei que os elementos da base C são esses, é só multiplicar a correspondente. E aí eu multipliquei, somei tudo e cheguei na resposta. Esse aqui eu estou passando bem por cima, mas o principal disso, isso foi um simulado e teve 2 exercícios assim, é que você tem que lembrar de transformar para a base de saída. Então, eu estou saindo de B, eu tenho que transformar nele, na base B, para eu aplicar a transformação. E quando eu chegar no resultado, eu tenho que passar para a base das alternativas. Então, como aqui não estava C, eu tenho que passar para a base canônica, que é como as alternativas estão. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Desse exercício? Tá. Não. Só uma coisa. Então, eu tinha falado, não ia cair. Não ia? Beleza. Então eu vou pular. Deixa eu ver se tinha mais exercício disso aqui. Acho que essa parte eu não vou falar, então. Deixa eu ver se tinha outra. Então, não, isso aqui eu vou falar. Laranja. Isso aqui é de um Fuji antigo, mas aqui tinha, como era P1 e P2. Esse foi o que eu fiz. Tá. E aqui também tinha. Tá, então não vai cair isso. Beleza. Deixa eu ver se esse aqui é.
Tá, isso aqui era a mesma coisa desse exercício. Olha, ele te deu a matriz, as duas bases, e você tinha que lembrar de passar para a base B e no final passar para a base C. Tá. Então, vou voltar para esse aqui. Esse exemplo. Cadê? Esse daqui é núcleo imagem. Você já vê um espaço vetorial, dimensão 3, e seja a transformação que eu estou saindo do V e entrando no V. Ixi, operador linear. Tá, isso aqui não importa. Considere as seguintes afirmações. A imagem de T... Ah, não, aquilo ali importa sim. Tá falando o que é essa bolinha? É T... Eita, o que eu peguei aqui? Essa bolinha significa composta. Então, se eu tenho T bolinha T, significa T aplicado em T de V. E ele falou que essa composta dá zero. Então, quando eu pego uma transformação e aplico nela de novo, ela vai dar zero. E a partir disso, ele dá as afirmativas. Então, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que o meu Wn, ele é a transformação de um Vn. Então, Wn é quando eu aplico a transformação do meu Vn. O meu Wn, ele pertence à imagem. Porque lembra, o que é a imagem? São todos os vetores que são resultados de uma transformação. Então, meu Wn está contido na imagem. Se eu aplicar a transformação no Wn, por que eu posso aplicar no Wn? Porque eu estou indo de V para V, então o meu Wn, ele é o resultado, mas ele também pode fazer parte do lugar que eu estou saindo. Se eu aplicar nele, vai dar zero. Por quê? T de Wn é a mesma coisa que T de Vn, porque lembra que eu coloquei aqui que o Wn é o T de Vn. E ele falou que quando eu aplico a transformação em outra transformação, isso dá zero. Então, se a transformação do Wn dá zero, o que é algo que quando eu aplico uma transformação dá zero? É núcleo. Então, meu Wn pertence ao núcleo. Então, todos os meus Wn's, eles pertencem à imagem, mas eles também pertencem ao núcleo. Então, a minha imagem, ela está contida no núcleo. Por quê? Porque qualquer resultado, qualquer valor da minha imagem, quando eu aplicar a transformação neles de novo, eles vão me dar um elemento do núcleo, porque vai dar zero. Então, com isso, eu sei que a minha imagem, ela está dentro desse núcleo. E aí, uma informação importante que vocês vão ter que lembrar é que quando eu tenho núcleo e imagem, a soma da dimensão dos dois, essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço um quadrinho, não. Deixa eu colorir aqui. Essa informação é importante. A soma da dimensão do núcleo com a imagem é igual à dimensão do espaço que eu estou chegando. Então, se fosse de U com V, porque aqui é de V em V, então tanto faz, foi até fácil. Mas se fosse de U com V, a soma deles, da dimensão dos dois, é a dimensão do V. Se fosse de V para U, a soma da dimensão dos dois tinha que dar o do U, porque aí estaria o contrário, é sempre do espaço que eu estou chegando. Então, por que eu preciso disso? Eu sei que a dimensão do V é igual a 3, porque ele falou aqui. E aí, das alternativas, ele está perguntando a dimensão da imagem e do núcleo. Eles têm que ser números inteiros, né? Então, quais são as minhas opções? As minhas opções são 3 e 0, 0 e 3, 2 e 1, 1 e 2. Eu sei que eles não são nulos, né? Porque eu apliquei, eu achei o Wn e ele pertence à imagem, então a minha imagem, ela não é nula, não é dimensão 0. E o meu núcleo também, porque se a minha imagem existe, eu consigo aplicar uma transformação que vai dar 0 e meu núcleo existe. Então, sobra as duas opções. Um vai ser 2 e o outro vai ser 1. Como eu sei qual é qual? Eu sei que a minha imagem, a gente esqueceu o conjuntinho da imagem, ela está dentro do meu núcleo. Então, se parar para pensar assim, a dimensão do núcleo é maior que a da imagem. Então, o núcleo vai ter a dimensão 2 e a imagem vai ter a dimensão 1. Então, aí fica falso aqui, porque as afirmativas está trocado isso. Então, essa era a resposta. Deixa eu ver. Aí, aqui eu falei que não tinha mais exercício, né? Então, vou passar para essa parte aqui. Calma, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de transformação, núcleo, imagem? Quer que explique algum desses conceitos de novo?
deixar isso aqui. Tá. Então, vou só passar rápido para alguns exercícios aqui. Esse aqui eu nem tinha chegado a resolver, era só para mostrar como ficar isso, para vocês verem que é o mesmo estilo daquele que eu falei antes. Falou aqui o produto interno, explicou que isso aqui é a norma, e ele quer quando que essa expressão vai assumir o valor mínimo. Então, como é que era o passo a passo? Chegou com essa questão na prova, aí você lembra do que eu falei? É um vetor subtraído de outro vetor. Geralmente, o segundo que está subtraindo, ele vai ter as incógnitas. Então, o A e o B. Então, eu tenho menos 3x ao quadrado menos o meu AX mais B. Então, ó, desenha para visualizar. Eu tenho o meu menos 3x ao quadrado. Aqui eu tenho o AX mais B. E aqui eu tenho a diferença. Então, menos 3x ao quadrado menos o AX mais B. E aí, ó, como é que você resolve? Lembra? Eu quero que o AX mais B seja a projeção do quê? Do menos 3x ao quadrado sobre o meu espaço P1, que é igual a, se o P1 for na base 1 e x, isso vai ser igual a projeção do menos 3x ao quadrado no 1 mais a projeção do menos 3x ao quadrado no x. Por quê? Porque isso é uma base ortogonal. E aí, se vocês quiserem lembrar da fórmula, o que é a projeção disso no 1? É o produto interno de menos 3x ao quadrado com 1 sobre a norma de 1 ao quadrado vezes 1, mais menos 3x ao quadrado com o x agora sobre norma de x ao quadrado vezes o x. E aí você resolve aquele mesmo esquema. É o mesmo exercício, mas o simulado ele fez, tipo assim, com valores diferentes para alunos diferentes. Então, é a mesma ideia. E você vai resolver e chegar no valor de A e B. Então, esse é o passo a passo. Tá, agora eu não sei se isso vai cair ou não. Deixa eu pensar. Porque você teria que montar a matriz. E você falou que não cai de matriz, mas aqui tá falando que se tem injetor. Então, eu vou só comentar assim. Talvez vocês não teriam que montar a matriz. Mas, como que eu sei se tem injetora? Lembrando, injetora... Oi, acho que sim, tinha no simulado P2. Ah, então beleza, então eu vou falar. Então, é aquele passo a passo. Lembra que eu falei? Cadê? Qual que é o slide? Não era aqui. Eu tenho uma base, olha, eu tô saindo de M2 para P3. E ele me deu aqui, olha, a minha base aqui, ó, do M, que são os A1s, A2, A3 e A4. E ele me deu também, ele tá falando que eu tô chegando no P3, ele não deu uma base, então eu vou pegar a canônica. Então, a minha base do P3, que é a que eu tô chegando, é o quê, ó? Ele tá usando polinômios até o de grau 3, P3. Então, 1, T... Nossa, tá claro, calma. Então, 1, T, T ao quadrado e T3. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é o passo a passo lá, lembram? Eu já fazer o passo a passo de achar a matriz. Primeiro, encontrar a base que eu tô saindo e a base que eu tô chegando. Eu já tenho isso? Vamos ver. Base que eu tô saindo, M2. Eu tenho aqui os valores da base. A1, A2, A3 e A4. Ok. Base que eu tô chegando, P3. Eu tenho aqui a canônica. A1, quer dizer, no caso a base seria, né? 1, 0, 0, 0, aí 0, T. Mas aí vocês entenderam, né? Tipo, eu vou pegar esses valores aqui. Aqui, ó, se eu colocar colcheete, isso aqui é a base. Cada um tem apenas ele. Então, já tem a base de onde eu estou saindo e onde eu estou chegando. Segundo, aplicar a transformação em cada um dos vetores de onde eu estou saindo. Então, olha, eu estou saindo da base B, que é isso aqui, ó. Eu estou saindo disso aqui. Então, eu tenho que aplicar a transformação em cada um deles. Então, eu quero T de A1, T de A2, T de A3 e T de A4. E o exercício te deu isso aqui em cima, olha, T de A1, T de A2, T de A3, T de A4. Então, apliquei a transformação. Então, agora, o que eu quero? Vamos ver, o próximo passo, depois que eu apliquei a transformação. Expressar as transformações na base F, que é o quê? A base de chegada.
Então, como que eu faço aqui? Ó, um exemplo, eu vou fazer aqui embaixo pro t de A1. 1 mais 2t mais c ao quadrado, tá? T de A1 é igual a 1 mais 2t mais t ao quadrado. Então, se eu fosse pegar isso na minha base que é 1t, t ao quadrado, t ao cubo, vou chamar essa base aqui de f. De f. Meu t de A1, ele é igual a... Ó, qual que é o valor correspondente a 1? É 1. O que está multiplicando o t é 2. O que está multiplicando o t ao quadrado é 1. E o que está multiplicando o t ao cubo é o 0. Então, isso aqui na base f. E eu teria que fazer isso para cada um deles. Mas eu não precisaria escrever isso assim bonitinho, porque depois eu vou mostrar aqui para vocês. O que eu faço agora? Eu pego esse valor e eu transformo ele em coluna. Lembra aqui, ó. O que era A1... Cadê? Essa imagem é melhor. O que compunha o meu vetor aqui, as constantes, vão virar a coluna. Então, cadê? O que compunha aqui, ó, que é 1, 2, 1, 0, vai virar aqui, ó, 1, 2, 1, 0. E a mesma coisa no segundo. Então, eu poderia fazer já direto. Eu peguei aqui, ó, 1, vira 1 aqui, ó. No segundo vai ter o A, depois B e depois 1. É a mesma coisa para o terceiro, ó. Vai ser a terceira coluna. 1t, 2, menos 1. Então, 1, 2, menos 1. E a mesma coisa por último. Então, com isso, eu tenho a minha matriz. Esse é o passo a passo para você achar uma matriz. E o que ele quer saber? Ele quer saber quando que essa matriz vai ser injetora. Então, eu peguei aqui, olha, eu estou saindo do espaço das matrizes M2. Peguei aqui um V qualquer. Esse V é um elemento qualquer do espaço que eu estou saindo. Então, x, y, z, w. Ele tem que ser uma matriz 2 por 2. Quando eu aplicar a transformação nesse vetor qualquer, eu quero que dê 0. Por quê? Porque eu estou calculando o núcleo. Como que eu calculo a dimensão do núcleo? Vai ser todos os elementos, então todos os meus vizinhos dessa fórmula x, y, z, w, tais que quando eu aplico a transformação neles, dá 0. Então, como que eu faço isso aqui, ó? Eu fiz uma parte que nem precisava, mas eu multipliquei tudo aqui. Então, olha, eu multipliquei a matriz pelo meu V, e aí eu cheguei em todas as equações aqui, mas eu não precisava também, porque depois eu teria que montar, de qualquer forma, a minha matriz para resolver o sistema. Então, se eu pegar aqui, ó, a matriz... Cadê? É como se eu tivesse esse sistema aqui, ó, isso aqui igual a 0, a matriz do sistema linear tá aqui. Isso aqui tem que ser tudo igual a 0, 0, 0. Ai, não cabe na página. Então, olha, ou você pode resolver já com a matriz, você monta a matriz assim, 1, 0, 1, A, B, 1, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, 2, menos 1. E aqui, ó, do resultado dá tudo 0. Aí, como é que você faz? Você escalona, você acha as variáveis livres e resolve. Ou, se você prefere o passo a passo, você vai montar. Então, olha, eu multipliquei aqui, ó, multipliquei a matriz por x, y, z, w. E achei todos esses aqui, ó. Porque lembra que quando eu estou multiplicando, o primeiro elemento que eu multiplico vai ser o da primeira base. Então, olha, aqui era o 1, então vai ficar 1. O segundo que eu multiplico vai ser o da segunda base, então, ó, aqui é o t, então, quando eu multiplicar, vai ser o t. Lembra, ó, essa linha multiplicada por isso aqui vai dar isso daqui, porque é o 1. Aí depois, quando eu multiplicar isso daqui por isso daqui, vai dar isso daqui, que é a multiplicação de matriz. E aí você vai chegar nisso daqui e você sabe que isso tudo tem que ser 0. Então, você tem 4 equações aqui, ó. Todas essas equações a partir daquilo ali. E você tem 4 variáveis, que são x, y, z e w. E agora você vai resolver esse sistema. E você tem que resolver e encontrar os valores de A e B, porque, olha, as suas incógnitas são, na real, as suas variáveis são x, y, z e w, mas no meio aqui, ó, tem um A e tem um B. Então, você vai sumir com x
YZW, igual aqui na matriz, e vai ficar só o A e o B de valor aqui aleatório. E como que você resolve isso? Essa matriz aqui que eu fiz aqui, como é que você vai fazer? Você vai escalonar ela, e quando você escalona ela, aqui, ó, aqui eram as suas variáveis, x, y, z, w. Você quer que isso tudo dê zero. Ou seja, você precisa que o sistema ele seja determinado. O que é um sistema determinado? É quando ele não tem linhas nulas. Então, ó, o que é uma linha? Isso aqui é uma linha. E uma linha nula seria que todos os valores são zeros. Por que o sistema precisa ser determinado? Porque para eu achar o núcleo vai ser só quando tanto x, quanto y, quanto z, quanto w forem igual a zero. Eu quero que todos sejam zero. Se ele fosse indeterminado, eles poderiam assumir vários valores. Então, para eu ter certeza que eles vão ser zero, esse sistema precisa ser determinado. E para isso, isso aqui não pode ser nulo. Então, eu chego aqui, menos a mais 3b mais 3 dividido por b tem que ser diferente de zero. Ou seja, eu não coloquei dividido aqui por b, porque o b não pode ser zero, senão vai dar dividido por zero e não pode. Então, a parte de cima tem que ser igual a zero. No caso, diferente de zero, né? Então, eu isolo aqui e eu descubro que a menos 3b tem que ser diferente de 3. Isso é o que ele pede. Então, tudo isso é por causa de quê? Por quê? Ah, tá, ok. Ele quer que seja injetora. Injetora é quando núcleo de T é igual a zero. A dimensão do núcleo de T é igual a zero. Isso daqui é o núcleo de T. Quando eu achar essa dimensão, ó, isso aqui é a dimensão de núcleo de T. Como que você calcula uma dimensão de um espaço assim? É o número de variáveis livres, né? É o número de linhas nulas. Então, olha, dimensão é o número de linhas nulas. Então, como eu quero que a dimensão do núcleo seja zero, para ela ser injetora, então a informação que você tem que saber. Para ser injetora, o núcleo tem que ser zero. Para eu achar o núcleo, eu tenho que fazer com que cada vetor da minha transformação resultante seja zero. Então, montei a equação. E como que eu acho a dimensão do núcleo? Vai ser a dimensão do espaço que eu achar com aquela matriz que eu montei. E essa dimensão é o número de linhas nulas desse espaço. Então, se eu quero que a dimensão do núcleo seja zero, eu não posso ter nenhuma linha nula, e por isso que eu fiz isso. Que isso aqui tem que ser diferente de zero. Enrolei um pouquinho no final, mas vocês entenderam essa parte? Ou quer que volta em algum passo a passo? Sei lá, achar a matriz ou a parte de núcleo de novo? Só não entendi onde usamos as matrizes, tá? As matrizes A1, A2, A3 é só para você entender o que está acontecendo. Meio que você não usa mesmo, às vezes é só para confundir o aluno, mas também para você entender que quando ele aplica aqui, olha, lembra daquela parte do passo a passo? Você tem que aplicar a transformação em cada elemento, em cada vetor da sua base. Ele te dá essa base aqui e ele te dá a transformação de cada um. Então, é só para entender. Esse TA1 que eu estou aplicando é a matriz de transformação dessa daqui. Esse TA2 que eu estou aplicando é a transformação aplicada nesse vetor aqui, e que todos esses são vetores da base. Então, ele poderia nem ter te informado isso, mas se você quiser entender, ou se você quiser fazer conta com ela para talvez errar a questão, às vezes eles fazem isso. Então, você meio que não usa. Beleza. Deixa eu ver o que mais tinha aqui. Tá acabando. Isso aqui era, acho que eu comentei, não sei se vocês lembram, mas sistema impossível é quando... Lembra que quando você tem essa matriz, é que eu só resolvo assim por matriz, né? A última coluna é o resultado, né? Isso aqui são tipo as variáveis x, y, z, e isso aqui é o resultado. Então, é como se fosse 1 mais 2y, x mais 2y mais 3z igual a 4. Um sistema impossível é quando você tiver tudo zero antes do seu resultado e o seu resultado não for zero. Porque como é que eu faço 0x mais 0y mais 0z igual a um número? Isso é impossível.
E quando que um sistema é possível? É quando não acontece isso de cima. E pode ser tanto ter zero em tudo, quanto não tipo, ter aqui, ó, não zero e zero. Porque aqui você pode chegar e pensar assim, mas eu posso ter, sei lá, um valor aqui, eu posso ter 1 aqui e 0 aqui? Pode, porque pode acontecer de 1 vezes z dar 0, se o seu z for 0. Mas o que não pode acontecer é 0 vezes z dar algum número. Então, sistema impossível é quando eu tenho o valor na última coluna e 0 no resto, e possível ao contrário. E lembrando que indeterminada é quando eu tenho linhas nulas, e determinada é quando eu não tenho linhas nulas. Então, esse aqui é indeterminado. Terminado. Esse aqui é determinado. DT. E o que significa? Isso aqui significa que só tem um resultado. Isso aqui tem mais de um resultado. No caso, são infinitos. É por isso que aquela hora eu queria que tivesse só um resultado, ou seja, o meu núcleo só tem um resultado, que é 0. Não pode ter mais de um, porque se tivesse mais de um, ele teria mais uma dimensão maior. Tá, isso daqui eu não sei se cai, talvez tenha sido P1, mas se vocês quiserem eu comento. Seria se ele te dá esses vetores aqui, ele quer a dimensão desse espaço. Vocês querem que eu explique essa ou acho que não tem a ver? Não sei se tem a ver. Mas, ó, se caísse, era basicamente, olha, eu anotei todos aqui, e é você ver quais que você consegue tirar que não são combinação linear de nenhum. Então, olha, eu começo aqui no 7t, circulei ele. Aí o meu próximo é 2t. Eu consigo chegar no 2t a partir dos que eu já circulei? Por enquanto eu circulei só o 7t. Eu consigo, porque, olha, 2t é igual a 7t vezes uma constante, vezes 2 sobre 7. Então, eu consigo chegar nele. Então, eu risquei aqui. 4e elevado a t. Eu consigo chegar num e elevado a t só somando, lembrando que é só somando e subtraindo, ou multiplicando por uma constante. Eu não posso multiplicar por um e elevado a alguma coisa. Só com os que eu já circulei? Não consigo. Então, eu circulei aqui. Aí, depois, o meu próximo é o 3t vezes e elevado a t. Eu consigo chegar nele só com os que eu já circulei? Somando? Não. Eu teria que multiplicar um pelo outro e multiplicar por umas constantes, mas para ser combinação linear eu tenho que somar, então não consigo, circulei. Menos e elevado a t. Eu consigo chegar nele com os que eu já circulei? Consigo, olha, se eu multiplicar, dividir esse aqui por 4, multiplicar por menos 1, eu consigo. Então, esse aqui não faz parte da minha base. Agora, esse segundo aqui, ele é uma soma de 22e elevado a t, esse aqui eu consigo chegar com o elevado a t, vezes, olha, mais 11t vezes elevado a t, que eu consigo chegar com esse. Então, ele é uma soma de dois vetores que eu consigo chegar com os dois que eu já circulei. Então, ele é uma combinação linear dos que eu já circulei. Então, risquei aqui também. Então, sobrou só 3 que eu não consigo fazer combinação linear com nenhum outro para formar eles. Então, não importa quais você chegue, igual se eu tivesse começado do 2, eu ia tirar o 7 e ficar com 2. Isso aqui é só para você saber a dimensão. Então, a dimensão é a quantidade de elementos que você não consegue fazer combinação linear com nenhum deles. Então, a dimensão disso vai dar 3. E aqui eu estava fazendo embaixo, só se você quisesse realmente ter certeza de que esses 3, você não consegue fazer nenhuma combinação linear para chegar neles, qual que era a regra? Você tem que ter uma constante multiplicando cada um deles. Então, olha, alfa mais vezes 7t, mais beta vezes 4t, mais gama igual a isso. E quando você iguala a 0, o único resultado possível vai ser quando alfa, beta e gama forem iguais a 0. Isso você vai ter certeza que eles são independentes. Então, como é que você faz isso? Se isso é válido para qualquer t, então tem que ser válido para t igual a 0. Se é válido para t igual a 0, substitui aqui, ó, em verde. O t igual a 0, então alfa vezes 0, mais beta vezes 4, mais gama vezes 0 igual a 0. Então, com isso, eu acho que o beta é igual a 0.
E aí, beleza, você precisa de mais equações para você achar o alfa e o gama. Geralmente, quando tem o elevado a t, o macete é: se esse lado da equação é igual a zero, se eu derivar dos dois lados, continua valendo. Então, se eu derivar o lado da esquerda, vai dar isso daqui. E se eu derivar o lado da direita, vai continuar dando zero. E é a mesma coisa. Se é válido para qualquer t, é válido para t igual a zero. E aí eu substituo aqui, ó, t igual a zero, substituir também o beta, e com isso eu acho isso aqui, ó, 7 alfa mais 3 gama igual a zero. E aí eu faço a mesma coisa, eu vou derivar essa parte em azul, porque se isso é verdadeiro, derivando dos dois lados também é verdadeiro. Então, olha, vai ficar isso aqui derivado, e aí a mesma coisa, substituo para t igual a zero, vai ficar alfa vezes zero mais gama vezes 6 é igual a zero. Com isso eu acho que o gama é igual a zero. E aí, substituindo aqui, eu acho que o alfa também é igual a zero. Então, portanto, alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a zero. Então, por isso eles são LI. Porque eu não consigo fazer uma combinação linear deles com valores não nulos que dê zero. Então, é meio que só isso. Não sei se vai cair, mas é bom lembrar. E acho que agora é a última. É a última aquela ali. Vou dar um zoom aqui. Questão de alternativa. Seja n um número inteiro positivo e V um espaço vetorial que tem dimensão n. E os vetores de n são os V1, V2 até Vn. E para cada i, ó, tô lendo aqui. Para cada i, denote por WI o subespaço de V gerado pelo conjunto, VJ. Tá, então se eu tenho, ó, o meu W, por exemplo, W1, eu anotei ele já. Ele vai ser todos os Vs menos o V1, porque eu tô do W1, isso que ele quis dizer. Ó, VJ, tal que o J é diferente do I, se eu tô falando do WI. Então, ó, o W2 vai ter todos lá, então, o V1, o 3, mas não vai ter o 2. E o V3 por aí, ó, vai ter o V1, o V2, o V4, mas não vai ter o 3. E esses são todos os meus Ws até o WN, e o WN não vai ter o VN. Aí, tá. E ele falou que tem esse espaço V que são todos os Vs, tá? Blá, blá, blá. Ele tá falando que para todo I, a projeção de VI em WI é igual a zero. Ou seja, lembra que para a projeção dele no espaço ser igual a zero, ele é ortogonal a esse espaço. Então, olha, VI, ele é ortogonal ao WI, certo? Ó, se fosse V1 aqui, né? V1 era tudo I mais um segundo. Então, as afirmações primeira, essa base V, V2, tal, é uma base ortonormal? Lembra que base ortonormal, além dela ser ortogonal, ela tem que cada vetor tem que ter norma 1. Ele não afirma em nenhum momento que esse V1 tem norma 1, que o V2 tem norma 1. Então, não é algo que eu possa afirmar, por isso que eu descartei essa daqui, ó. Eu não posso afirmar que a norma deles é 1, como também não posso afirmar que não é. Mas como ele não avisou, não vai ser sempre isso. Agora, ele é uma base ortogonal de V. Então, olha, eu quero saber se V1, V2, até o Vn é uma base ortogonal. O que precisa para ser uma base ortogonal? Eu preciso que cada vetor seja ortogonal entre si. Então, eu preciso que V1 seja ortogonal a V2, que V1 seja ortogonal a Vn, que V2 seja ortogonal a Vn, e assim por diante. E como que eu sei disso? Com aquela informação que ele deu de que a projeção ortogonal de VI no WI é igual a zero. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o W2. A projeção do V2 no W2 é igual a zero. Então, o que isso significa? Que W2 é ortogonal, que V2 é ortogonal ao W2. E o que isso significa? Que V2 é ortogonal a V3. Calma, deixa eu começar por V1. Ó, a todos. Ele ser ortogonal ao espaço significa que ele é ortogonal a todos os elementos do espaço. Quais são os elementos do W2? São todos os Vs menos o V2. Então, olha, ele é ortogonal a V1, o V2 é ortogonal a V3 e assim por diante. Ou seja, o V2 ele é ortogonal a todos os elementos que não são ele.
E se eu pegar o W3, o V3 vai ser ortogonal a todos os elementos que não são ele. E a mesma coisa para o VN. O VN vai ser ortogonal a todos os vetores que não são ele. Ou seja, todos os vetores são ortogonais a todos os outros que não são eles. E isso define uma base ortogonal. Então, por isso que essa é verdadeira. Agora, aqui está falando A3. Esse conjunto aqui de V's não é uma base de V, pois o zero está contido na base. Primeiro, se eles são todos... Para ser uma base, precisa ser LI e precisa gerar o conjunto. Ali ele fala que gera, né? Porque quando eu falo V igual a colchete, V1, o colchete significa que tudo que está dentro gera o V. Então, essa é a primeira condição da base. A segunda é que ela precisa ser LI. O que é LI? É eles serem independentes entre si. Eu não consigo fazer uma combinação linear entre eles. Se vocês sabem que algo ortogonal é com certeza LI, então vocês já matam isso. Porque, olha, se eu tenho aqui um V e um W, como que eu transformo meu V em um W só multiplicando por números? Eu não consigo, porque o meu V, se eu multiplicar por número, por um menor vai ficar assim, por um maior vai ficar assim, mas vai ter sempre essa direção. Eu não consigo chegar no W, do mesmo jeito que eu não conseguiria com um outro vetor que fosse para cá. Não conseguiria somar um Z com um W para dar um vetor de V, porque eles são ortogonais. Então, como todos os vetores são ortogonais, eles são LI, e por isso é uma base. Tanto é que na 2 a gente já marcou, né? O fato dele ser uma base ortogonal quer dizer, primeiro, que ele é uma base. Então, eu já eliminei essa 3. E aí, na 4, ele fala que pode ou não ser uma base, o que é falso, porque a gente viu que todos os vetores são LIs entre si, então isso define ser uma base. Alguém tem alguma dúvida desse exercício? Dessa teoria? Pode cair alguma coisa de teoria, sim, além de questão de cálculo. Tá. Então, ó, eu acabei as coisas que eu tinha para passar. Então, vocês podem perguntar de qualquer coisa que eu falei desde o início. Ó, temos produto interno. O que eu falei? Produto interno, projeção ortogonal, transformação linear, injetora, sobrejetora, núcleo, imagem. Alguém tem alguma pergunta de algum desses assuntos ou de alguma coisa que eu falei? Se estiver digitando, eu espero um pouquinho. Nada. Ok. Então, acho que é isso. Infelizmente, vão ter coisas que vocês vão ter que decorar, tipo, essas formulazinhas aqui, o Gram-Schmidt, que é isso aqui. Mas é isso. Algumas questões têm um macete para fazer, e eles costumam repetir a mesma lógica. Então, essas que têm um macete que é literalmente um passo a passo de como resolve, se vocês souberem o passo a passo, souberem as fórmulas, vocês vão fazendo um exemplo, igual tentei fazer esses exemplos que eu fiz aqui, fazendo eles, o da prova vai só mudar os valores. Então, acho que é isso, gente. Finalizar por aqui.